Olá, meus amigos, boa noite. Esperei para fazer um vídeo agora para conversar sobre o nosso futebol, o futebol do Flamengo. Eu espero que goste e deixe seu like e também o seu comentário para ajudar o canal do Velhinho aqui. E para todos, saudações rubro-negra. Flamengo! Pois é, meus amigos, hoje vamos falar mais uma vez sobre o futebol e sobre o futebol do nosso Flamengo. É meio difícil comentar, porque eu não sou especialista, eu não sou, como eu sempre digo, eu não sou jornalista, eu não sou repórter, eu não sou estrategista e também não sou um técnico de futebol, mas eu sou um torcedor. Eu tenho assistido de ontem para cá algumas lives e eu não sou obrigado a concordar, assim como também ninguém é obrigado a concordar com as minhas opiniões. As minhas são opiniões, as minhas não são baseadas em levantamentos técnicos nem táticos. Tem repórter que eu não vou mencionar o nome de ninguém, porque primeiramente eu não vou entrar em atrito com ninguém e também não quero denigrir a imagem das pessoas. Eu quero comentar sobre o futebol que eu vejo, sobre o Flamengo que eu gosto. E meus vídeos eu passo para os meus amigos, a gente troca umas ideias, alguns se ofendem, outros não. Mas o que importa mesmo é que nós somos torcedores, mais de 42 milhões de flamenguistas. De uma coisa eu tenho certeza absoluta. Entendendo ou não de futebol, conhecendo táticas, técnicas, fórmulas ou não, o torcedor não está contente. É claro que o resultado de tudo isso vem lá de trás, nós já sabemos. É uma má administração e para ver que nós, os torcedores, não somos idiotas, como muitos pensam, e tem uns até que nos ofendem, dizendo que é coisa de louco, que nós não somos especialistas, que nós não entendemos nada, como dizer que nós somos tudo uns burros, que não é essa a verdade. O torcedor, ele é inteligente, pode ser que eu não seja, mas os torcedores são inteligentes. Tem muita gente formada no meio dessa torcida. Eu sei que tem gente que não são letradas, mas tem gente inteligente. E outra coisa que muitos jornalistas não aprenderam. A cultura, ela não é inteligência. A inteligência, ela é nata, é natural, vem com a pessoa. E nós conhecemos, eu pelo menos conheci na minha vida, nos meus 85 anos, muitas pessoas que jamais sentaram numa cadeira de faculdade e superam a qualquer um catedrático. Então, essa conversa de dizer que torcedor não pensa, que torcedor não sabe, que é tudo uma cambada de besteira, que não é certo não gostar de um técnico, não concordar com o que vem acontecendo, eu considero isso aí uma atitude inteligente do torcedor. Porque, veja bem, é um tal de dizer que os campeonatos que começaram, que é começo de temporada, que não tem validade. Pois bem, uma semifinal da Copa do Mundo não tem validade? Acredito que tem, porque se não tivesse, ninguém lutava para chegar lá. A semifinal perdida e o terceiro e quarto lugar quase que perdendo também. Depois, perdemos o jogo da Copa o Palmeiras, foi um jogo interessante, 4-3, poderia ser verdadeiramente para um ou para outro, não tem dúvida. Depois, vamos jogar a Recopa, com o Del Valle. Com todo o respeito que eu tenho pelo Del Valle, por todo o respeito que eu tenho
pelos adversários, não apresentamos um futebol condizente com o Flamengo. Aí os catedráticos entendidos, eles dizem, é começo de temporada e isso é assim mesmo. Isso não é assim mesmo nada. Isso não é assim mesmo nada. O futebol, ele tem de ser jogado, porque, veja bem, eu na minha vida, eu aprendi muito que o jogador de futebol, ele não aprende a jogar futebol. Ele se aperfeiçoa, mas aprender não, ele já é nato. O bom futebol vem com ele. O craque vem com ele. Entendeu? Ele não vai aprender na escola. Na escola ele vai aprender detalhes. Mas se ele for um bom jogador, é um bom jogador em qualquer lugar que ele for. Ele pode ir para jogar na brincadeira de praia, ele pode jogar na várzea, ele pode jogar num amador, ele pode jogar numa brincadeira de solteiro e casado, mas ele vai ser um craque sempre, porque ele joga bola, ele sabe jogar bola. Agora, veja bem, como que o torcedor não tem inteligência? Como que o torcedor é exigente e não tem paciência? Até quando nós vamos ter essa paciência? Já foi embora 3. Agora nós vamos disputar quarta-feira contra o Fluminense. Aí comentam-se alguns, os mais inteligentes do que eu. Isso não tem importância de perder. Claro que tem importância de perder. Veja bem, se fosse assim, a diretoria do Flamengo deveria vir a público e dizer assim, olha, quero avisar os torcedores que nós vamos fazer uma série participar de uma série de campeonatos e torneios e não esperem que nós não vamos ganhar. Nós estamos nos preparando, quando tiver tudo pronto, aí nós vamos começar a ganhar. Por enquanto não, nós vamos perder tudo. Nós não vamos conseguir. E por isso nós também vamos... O Maracanã pode encher, mas nós não vamos cobrar ingresso. Por quê? Porque vocês vão lá assistir e o Flamengo perder. Vamos falar que é minha ignorância isso. Mas não é essa a finalidade do futebol. A finalidade do futebol, quer que seja onde for, é jogar para ganhar. O futebol é para ganhar. Uma partida de futebol é uma competição. Já diz, competição, é para competir. Não é para olhar o adversário jogar. E o Flamengo vem fazendo isso. Não adianta, pode falar o que quiser contra mim, pode discordar do que eu falo, é direito de todo mundo, mas a minha opinião é essa. Então, eu não sou catedrático do futebol, eu não tenho uma cadeira de jornalista, mas eu tenho uma cadeira de vida. Eu assisto futebol desde criança. Eu vivo futebol desde criança. E o futebol não é isso. O próprio Zico, eu vi a entrevista do Zico no aniversário dele, que ele fez os 70 anos, ele fez uma pequena frase que diz tudo. Ele disse, eu não concordo de maneira nenhuma em poupar jogador, porque jogador quer jogar. O Zico falou, não sou eu, não é o Valtão, é o Zico. Agora ele não sabe o que fala, ele não entende de futebol. Agora veja bem, assim como nós temos alguns repórteres que aprovam o movimento que vem acontecendo dentro do Flamengo, com as atitudes, com os resultados, porque temos de dar mais tempo ao Vitor Pereira, tem outros que são da mesma cadeira, sentaram e frequentaram as mesmas faculdades, se formaram como jornalista e não concordam. Então não é uma questão de cultura, é uma questão simplesmente de ponto de vista. E o ponto de vista dá direito a qualquer um, aquele que tem o cartucho e aquele que não tem. E olha que a maioria dos torcedores, eu tenho certeza absoluta, anda triste, porque enfrenta o sol, enfrenta a chuva, paga o ingresso e caro e sai insatisfeito, sai aborrecido. Eu não sou de acordo de maneira nenhuma com o acidente
que aconteceu no Rio, com quebrar, bater, matar, até o rapaz faleceu. Eu não sou a favor disso, não é a violência que eu estou dizendo. Agora, a não concordância com o que vem acontecendo com o Flamengo, eu sou a favor. Não importa, o senhor repórter pode dizer que eu sou ignorante, pode dizer que eu não tenho qualificação para falar e fazer um comentário, pode falar o que quiser. Eu tenho a minha qualificação. A minha qualificação é a minha verdade e é aquilo que eu vejo. Eu nunca mais assisti um jogo do Flamengo tranquilo. Agora, esse nunca mais é aonde esses repórteres querem que a gente tenha paciência, porque tem de saber esperar, porque o brasileiro não sabe ter paciência com o treinador. Até quando nós vamos ter? Até quando? Nós vamos precisar perder 10, 20, 30 partidas para aí vamos começar a ver se vai dar certo? Não vai dar certo. Tudo aquilo que começa errado, termina errado. Não adianta. Isso aí é experiência de vida. Começou errado? Para e vamos mudar alguma coisa. Eu também não posso alegar, como eu já disse antes, que os jogadores não gostam do Vitor Pereira. Eu não posso falar isso, porque todos eles vêm na televisão e falam que estamos juntos, que nós somos amigos. Isso tudo, fala. A mesma coisa como a diretoria diz, que o técnico é intocável, ele vai seguir em frente. Isso é lorota, é conversa. Diretoria de clube é conversa fiada. Ela vai depender unicamente dos resultados, não somente o resultado em campo. O resultado em campo eles ainda vão empurrando com a barriga. Mas vai depender da aceitação da torcida. Se a torcida começar a protestar, não com violência, protestar com palavras, com cantoria, e eles começarem a ver que a pressão é muito, eles mandam embora na hora. Então, eles não têm uma convicção de cadeira. Eles têm simplesmente uma posição de diretor. E eu não torço para diretor. Eu não torço para presidente, vice-presidente, diretor de futebol, massagista, técnico. Eu torço para o Flamengo. Porque quem está perdendo não são eles, são aqueles que gostam do Flamengo, aqueles que querem. Eu vejo na televisão os pais levando as crianças. Eu vejo os jogadores entrando em campo com a molecadinha toda feliz, cada um querendo pegar na mão do jogador, e um monte deles todo alegre, mexendo na camisa, mostrando o distintivo. Isso aí é uma alegria do futebol. A alegria do futebol não é a derrota. Perder faz parte. Eu entendo que perder faz parte. Eu não sou aquele torcedor que quer, não, tem de ganhar tudo. Não é que tem que ganhar tudo. Agora, tem de lutar para ganhar tudo. E eu não estou vendo isso. Eu, pelo menos, não estou vendo isso. Então, esses entendidos, que expliquem para mim o porquê que está acontecendo isso. O porquê que eu não estou conseguindo ver um Flamengo jogar alegre. Muitos me chamam, e chamam alguns torcedores, de viúva do Jorge Jesus. Não é ser viúva do Jorge Jesus. É que o Jorge Jesus, ele pode até ter sido um achado, mas foi um bom achado. Então, poxa, se a gente sabe que determinado técnico pode dar certo, por que não vamos contratar esse? Por que não vamos pegar na nossa teimosia, andar por nosso barco no mesmo caminho? O outro técnico fez a mesma coisa. A diretoria só foi tomar uma atitude como, sem querer, encontrou um técnico que deu certo. Paulo Souza estava arrasando tudo. Acharam o Dorival. Por que não continuaram com o Dorival? Mesmo que depois, não, agora nós vamos ter de dispensar você, porque nós temos um técnico bem melhor do que você, mas com certeza, analisando. Agora, no final, nós, os torcedores, é que não conhecemos nada. Nós somos burros, cometemos idiotice, nós somos ignorantes, nós não temos paciência,
porque nós não entendemos de tática, de técnica, de fórmulas, enfim, de um processo e do andamento do futebol. Nós não conhecemos nada. Quem conhece são eles. E comete erro em cima de erro. Aí, paga multa, paga multa, paga multa. É 15 milhões, 10 milhões, 20 milhões e vai embora o dinheiro. E os mesmos diretores ficam ali. Ainda tem gente que fala que o nosso diretor atual, nosso vice-presidente de futebol, entende uma maravilha. Se entendesse uma maravilha, estaria uma maravilha. Eu dei risada até quando eu ouvi e vi a entrevista do Vitor Pereira. Não tenho nada contra ele, nem o conheço. Nunca vi nem mais gordo, nem mais magro. Eu vejo na televisão. Ele falando, nós estamos no caminho certo. Caramba, estamos no caminho certo. Se esse é o caminho certo, então nós já podemos entender que o Flamengo vai para a segunda divisão. Então, o caminho certo é o errado, então vai ficar tudo errado. Eu espero, eu sempre falei, nos meus pequenos vídeos, eu sempre falo e explico a minha filosofia. As coisas podem ser boas ou podem ser ruins. O caminho a escolher, o homem de inteligência, ele procura o caminho melhor, Mas se ele vê que ele está seguindo um caminho que está dando tudo errado, ele tem que parar e pensar. Não adianta continuar com aquela filosofia sabendo que não vai dar certo. E onde dá certo? Jogo a jogo, jogo a jogo. Onde está a nossa paciência? Não sei. Eu não sei. Segundo os entendidos, nós não temos paciência. Mas se nós não temos paciência, é porque alguma coisa está errada. Às vezes, pode ser que eu tenho 85 anos, seja já um idoso, sabe, que não tem paciência pela vida. É mentira, eu tenho paciência pela vida e tenho paciência pelas coisas. Só que eu gostaria, quando eu sentasse na minha poltrona de velhinho, para assistir o jogo do Flamengo, não que eu visse somente a vitória, mas que eu visse uma disposição. E isso eu não vejo. Se alguém viu algum jogo do Flamengo, de uns tempos para cá, um jogo onde viram disposição, vontade, garra e determinação. Se alguém viu esse jogo, manda o vídeo desse jogo para mim que eu quero ver. Nós não vimos mais nada disso. É só decepção, só tristeza. A gente não chora porque eu não vou chorar se eu tiver um parente meu que esteja doente, é claro. Não vou chorar porque houve uma derrota. Eu posso chorar por uma vitória, mas por uma derrota não. Agora, será que ninguém está vendo isso? E alguma coisa não está certa que precisa arrumar? Como que um jogador, como que um grupo de jogadores que vinham bem e de repente acaba? Não pode, não existe isso. Eu já falei antes e torno a falar. A gente não aprende a jogar futebol, mas a gente também não desaprende. Isso é taxativo, é que nem andar de bicicleta. Aprendeu, anda sempre. O jogador de futebol, ele pode estar despreparado. Mas se ele está despreparado, a responsabilidade é da própria diretoria, é daqueles próprios organizadores, que não tiveram a competência de fazer com que o time, o elenco, ficasse preparado. Um exemplo de disposição? Sim, Matheus Gonçalves, moleque de 17 anos. Por que ele entra em campo com uma determinação, com uma garra, brigando como se fosse um veterano? Por quê? Ele não treinou igual dos outros? Então, meus amigos, desculpe se eu sou muito transigente, se eu sou muito chato, mas eu não estou vendo coisa boa para o Flamengo enquanto não abrirem os olhos.
Existe um ditado que eu costumo repetir para as pessoas. O pior cego é aquele que não quer ver. Se a diretoria, se os grupos que comandam o futebol não estão vendo isso, quem que vai ver? Eu? Eu vejo. Eu faço a minha parte, eu falo aquilo que eu sinto. Se gostarem, gostou. Se não gostar, não vê, desliga o vídeo, né? Agora, eu falo aquilo que eu penso como torcedor. Eu gostaria de ver o Flamengo, não sendo campeão de tudo, mas que tivesse uma vontade. Eu sou saudosista de 81. Eu sou saudosista do Zico, de Nunes. Eu sou saudosista daquela turma que foi campeão mundial. Tinha raça e determinação, tinha vontade. Hoje, eu fiquei feliz. Em 2019, eu consegui ver isso de novo. De lá para cá, abaixou de novo. Eu espero que isso tenha jeito. Que essa nossa diretoria preste atenção e arrume a casa para o bem do Flamengo, não só em benefício próprio. Ganhar dinheiro, eles ganham e perdem também, porque um absurdo. Parece que eu vi numa live, eu dei até risada. Eram para fazer um depósito para o João Gomes e fizeram um depósito para um João Gomes diferente, o que não era aquele. Então, veja lá, gente, alguém está se perdendo aí. E não é o Valtão que está se perdendo. Não é o velho aqui que está se perdendo por ser ignorante e não ser catedrático de futebol. Eu torno a repetir, eu não sou catedrático de futebol, mas eu sou Flamengo. E, para todos, espero que gostem. Se não gostaram, mete o pau, tá? E, se gostaram, inscreva-se no canal para dar uma força pro velhinho aqui, tá? Amigos, dias melhores virão. Eu tenho esperança sempre, mas a gente tem de falar. Mesmo que muita gente não goste, mas a gente tem de falar o que é verdade. Mesmo não sendo repórter e não sendo jornalista. Porque eu tenho certeza que tem muito jornalista que pensa que nem eu, tá? Eu não sou o dono da verdade. Eu já disse sempre, eu sou o dono da minha verdade. E isso eu vou seguir fazendo sempre. Falando aquilo que eu sinto, porque é o meu direito. Saudações, rubro-negro, e muito obrigado por assistir meu vídeo.